neto de japoneses que vieram aqui. Mora na Liberdade? Eu não. Moro aqui perto. Eu posso falar o lugar? Eu moro na Zona Sul. Pode. Não precisa dar um endereço, o CPF. Ó, um toque, Pazoto. Que é uma coisa séria que tá acontecendo. Acho legal, assim, elementos culturais japoneses, mas temos que tomar muito cuidado que algumas pessoas no mainstream do pop fazem aquelas brincadeirinhas com estereótipo de japonês e isso é preconceito. Isso é verdade. Chegou a ter jogador de esportes que foi banido de campeonato por causa disso. Peço perdão pelo vacilo, eu não sabia disso. Não, a musiquinha não tem problema nenhum. É que assim, uma coisa leva a outra, entendeu? Por isso que eu tô pedindo desculpa desde já, porque vai que uma coisa leve a outra. Por exemplo, aquela não é brincadeira isso, porque de fato se configura como preconceito, mas aquela coisa de trocar o R pelo L porque o japonês tem uma pronúncia diferente, isso é preconceito. E metade das vezes eles... É que o jeito como ele fala o L e o R no japonês e no chinês é diferente. Sim. Daí eles falam uma coisa que deveria ser chinesa e falam japoneses. Enfim, é complexo. Mas eu te perguntei mesmo por curiosidade cultural. E aí eu ia te perguntar, quando você decidiu, assim, você teve incentivo da sua família pra entrar no universo de mangás? Ou você não teve? Como é que foi? Eu não tive nenhuma barreira. Mas eu queria fazer quadrinhos, fazer mangá desde que eu comecei a ler lá em 2001, quando a Conrad e a JBC trouxeram. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Tá, você tem minha idade. Ufa, ainda bem. Eu falei, ele não nasceu antes de 94. Mais um que não viu a Copa de 94 brincando. Eu vi a Copa de 94, eu lembro do Leonardo dando a cotovelada. Jogou com o Alejo no International Superstar Soccer? Joguei algumas vezes. Já sabe a real identidade dele, né? Eu vi, saiu esses dias, né? O Alejo é o Bebeto. Olha aí. E o Gomes é o Romário. Quem diria? A Konami revelou isso. Bebeto era melhor que Romário. Só no International Superstar Soccer. The Lush. Então, desde cedo manifestou essa curiosidade. Você foi nos eventos tipo AnimeCon, Anime Friends? Eu fui no AnimeCon, primeiro foi em 2001, naquele mesmo ano. Antes disso, eu acho que em algum momento a gente vai unir todas as pessoas que foram no primeiro AnimeCon já passaram pela Anime Station, né? Inclusive, vai ter mais gente falando que foi no AnimeCon do que realmente a gente no AnimeCon. Você, no caso. Eu fui desde o primeiro. Eu fui desde o primeiro. Então tá certo. O que eu fui não foi o primeiro. 2001 foi o terceiro? Foi tipo o terceiro. Os primeiros eram acho que 98, 99, não lembro. O que eu fui já foi lá na Embi Morumbi, no Brás. Antes disso eu tinha naquele Anime Expo, né? Que tinha na Paulista. Sim, também teve então, esse. Eu ficava assistindo os animes lá o dia inteiro. E ir nos eventos te acabou te estimulando? Me estimulou como fã de anime e mangá, né? Não muito a fazer. Eu levei um tempo ainda tinha aquele fanzinecon, eu só olhava de longe. Falei, um dia eu quero estar ali, mas ainda não, porque eu desenhava muito mal. Eu achava que pra ser mangaka você tinha que desenhar e escrever também. Mas como assim você se considerava que você desenhava muito mal? Você se considerava em relação ao que você via? Ou de fato você achava que faltava muita coisa ainda? Eu era pequeno, então eu não tinha tanto esse ímpeto de treinar. Eu treinava sempre, eu fiz algumas aulas, mas eu sempre ficava decepcionado com o resultado. Então isso desanimava, né? Eu não tinha... Tipo, hoje em dia, se eu escrevo uma coisa que tá ruim, eu falo, tá tudo bem. Mas tá terminado. Melhor. Quando você viu quadrinhos como trabalho, e qual foi seu primeiro projeto publicado? Como trabalho, eu ainda não vejo muito, né? Porque eu não ganho dinheiro. Mas... Qual a atividade que você te remunera atualmente? Hoje eu trabalho numa editora, fazendo... Então tá dentro do setor ainda. Uma editora no rumo educacional. Eu trabalho na parte digital, então faço parte da produção de jogos, vídeos que eles produzem pros livros. E aí você começou a se interessar, você não considerava seu desenho muito bom. E quem foi uma pessoa assim que você acha, aproveitando que o Raul perguntou dentro da história do Romaria, na sua vida mesmo, quem que você viu assim, você falou, cara, eu... Ou você não pensou em estar no lugar dele, mas você falou assim, por causa desse cara eu preciso publicar alguma coisa. Ou por causa de alguma coisa que você viu, que você falou, eu preciso publicar alguma coisa. Vamos ver. De quadrinhos, bom, falar um pouco, eu tenho muito background de mangá. E mangá, como eu falei, né, todo mundo desenha e escreve.
E era muito raro ter duplas de roteirista e desenhista até Death Note e Bakuman. Então, meu primeiro contato com o trabalho de roteiro foi quando eu comecei a ler os quadrinhos americanos, já na faculdade. E primeiro foi Sandman. Então, primeiro, um cara que escreve roteiro e que escreve livros e que me influenciou bastante foi o Neil Gaiman. Que eu li muita coisa dele na época. Então, eu li Sandman, depois eu li o Deus Americanos, o Filho de Anansi e o Lugar Nenhum. São alguns dos livros que eu li mais de uma vez, que me influenciaram bastante desde o começo. E você recebeu a influência do Oba e o Obata, que você acabou de citar também? Não muito pelo trabalho deles, mas mais por essa coisa deles trabalharem juntos, né? Que antes eu achava que praticamente não existia. E por causa dele abriu umas portas pra essa dupla, que hoje em dia já é mais comum ter duplas de desenhistas e roteiristas no Japão. Inclusive, na Shonen Jump, 2 dos novos títulos assim que eu considero superstar, né? Que é o Dr. Stone e o Promised Neverland. A não ser que eu esteja errado sobre o segundo. Eles são de duplas. E é uma coisa que tá abrindo caminho, porque nem sempre dá pra um artista fazer todo o trabalho, né? Muito bom, muito bem. E quantos % você foi influenciado por Estúdio Ghibli? Em porcentagem é uma coisa... Ou foi mais um Romaria mesmo? No Romaria, especificamente, tem muita coisa. Mas, assim, na vida e na minha obra, ainda é bastante. Vai chutando mais de 20%, que é mais de um quinto de mim, inspirado no Ghibli, é bastante coisa. Bom, você fez o Romaria em parceria com o Alexandre Carvalho, né? Isso. Eu queria saber quando nasceu essa parceria e com que ele contribuiu. Bom, eu conheci o Alexandre em um trabalho anterior. A gente fez um Gibi Quântico, que é uma coletânea de histórias. São histórias curtas de 10 páginas. Eu fui co-editor na segunda tiragem. E ele foi um dos artistas que participou. Então eu conheci ele, eu gostei muito do trabalho dele lá. E quando eu tinha alguns roteiros, eu chamava ele pra participar. E quando eu mandei o roteiro do Romaria pra ele, ele topou. Isso foi 2017, 2016, alguma coisa assim. E qual que era a segunda parte? Com que ele contribuiu? Ele contribuiu algumas coisas. O roteiro estava basicamente pronto, ele deu algumas ideias novas. Uma parte em que ela recebe essa roupa que ela usa na capa foi uma parte que ele contribuiu. Ele contribuiu também nos créditos finais para parecer um filme da Ghibli. Então, bom, depois que vocês terminarem de ler, você vai ver que tem outras cenas extras contando o que acontece com os personagens. Isso foi uma ideia dele. E também toda a parte visual é dele, né? Eu passei algumas referências, falei, isso aqui é inspirado nisso aqui. E tudo foi ele que criou do zero. Você chegou a mandar algum storyboard ou só roteiro mesmo? Storyboard eu não mandei. Eu costumo fazer quando eu escrevo roteiro, mas eu tento não mandar pros artistas, porque eles são melhores pra montar a página do que eu. Então eu tento confiar neles. Daí, se tiver alguma coisa que eu não goste, daí eu falo quando o storyboard estiver pronto. Muito bacana. Gabriel Pazotto faz aquela vírgula bacana que a gente gosta tanto. João, antes de te perguntar o que eu tinha para te perguntar, eu quero dizer que o Caio Catarino é um desgraçado. Porque ele falou aqui, o programa hoje está geriátrico, só trintões. Eu quero dizer uma coisa pra você, Caio Catarino. Primeiro que você não tem 30 anos e segundo que você usa o avatar de uma Chensei. Qual moral você vem falar das pessoas com 30 anos? Vai pra terapia, meu amigo. Você não tem envergadura nasal para falar de nós. Nem moral mesmo, tá? Tchau. Bom cup noodle. Não. Cup noodle. Bom macarrão pra você, tá bom? Então é isso aí, vamos seguindo aqui com a nossa programação maravilhosa. A gente falou bastante sobre o Romaria, falamos bastante sobre o Estúdio Ghibli, o seu trabalho com o Alexandre, e tem outros trabalhos que você trouxe aqui pra mostrar. Você trouxe o currículo seu, né? Basicamente, eu trouxe todos os trabalhos. Qual foi o primeiro mangá que você publicou? Então, tem um pessoal que diferencia mangá de quadrinho, então vou falar o primeiro quadrinho, porque ele não era bem estilo mangá. É o Gibi Quântico. Foi uma coletânea que foi lançado independente. Teve uma parceria ali com a Quanta, que é uma escola que
que a gente estudou, a gente aprendeu o roteiro no curso do André Diniz. E a gente decidiu se juntar e fazer essa primeiro lançamento independente entre a gente. Eu fiz o Gibi Quântico 1 e o 2, com artistas fenomenais. E daí nasceu aquele vírus, assim, de agora você precisa fazer quadrinho pro resto da sua vida, ou nada vai valer a pena. Você provavelmente teve esse input quando chegou ele impresso, bonitinho. Exato. Assim que você tinha terminado o trabalho, né? O lançamento aconteceu, a primeira vez que eu vi ele, tinha chovido muito aqui em São Paulo, que nem esses dias. Tinha parado a linha Esmeralda, onde eu trabalhava. Eu tive que ir a pé até... Eu andei uns 5 quilômetros até chegar no ônibus. Mas quando eu vi ele na minha mão, eu falei, não, isso aqui é apaixonante. Tô vendo aqui a capa do Japô, me chamou muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho dessa obra, falasse se esse personagem aqui foi inspirado no Bleach, né? Porque, olha... E ele é negro. Personagem negro. O Japô, ele é uma obra que acontece no bairro da Liberdade. Então, o Jota, ele é o guardião do bairro. E ele protege contra yakuzás, feiticeiros. E é um lugar onde tem os 5 deuses da liberdade, que representam diferentes aspectos da cultura japonesa aqui em São Paulo. E tem um pouco da influência do Bleach. Eu sou bastante fã do comecinho do Bleach ali, do Press Society. Eu gosto do Society também. Então, mas eu queria muito fazer... O visual dele principalmente vem do Ryu. Eu queria que ele fosse inspirado nos jogos de luta e anime dos anos 90. Então, essa coisa do branco, ter a manga cortada e esse óculos dos anos 80 que eu não sei como se enxerga nele. São coisas que influenciaram bastante. E a parte de Bleach mais naquele comecinho, que são histórias que acontecem na cidade, sobre jovens meio perdidos na vida. Tem um pouco de influência. Mas não foi totalmente proposital ele ser parecido com o... Qual é o nome dele? O Tolsen. Tolsen, é verdade. Bom, tirando Romaria, você sempre trabalhou com venda direta, né? Das impressões e venda direta. Por que a mudança pro crowdfunding e pro Catarse? Eu queria muito experimentar. O Catarse é uma coisa que funciona muito bem para alguns projetos de colegas meus. E é muito bom para você criar uma comunidade. E eu nunca fui muito bem nessa parte de redes sociais. Então eu ficava com medo de produzir alguma coisa ali. Quando eu vi o Romaria, conversei com o Alexandre, se ele queria experimentar, porque é um projeto que eu acho que tem uma abrangência. Pode trazer fãs diferentes ou leitores diferentes. Então eu queria arriscar um pouco. E foi muito trabalhoso, mas foi uma coisa bem legal. Teve uma resposta muito surpreendente do público online de Facebook. Então, provavelmente você vai apostar em futuras obras no Catarse também. Eu tenho a intenção. Não tenho nada planejado ainda, mas eu queria retornar e ver como funciona, se ele ainda tá segurando. Porque ao mesmo tempo que tem muitos projetos que estão dando certo, nos últimos anos, como tem muita coisa, muitos outros projetos também não estão dando certo. Então, quero ver ainda como tá funcionando. Inclusive, tem um agora de umas colegas minhas, não sei se vocês viram, que chama Shoujo Bomb, que elas estão fazendo uma coletânea de shoujo de autoras nacionais e parece que tá indo muito bem. Saiu essa semana. Então é isso aí, vamos falar mais um pouquinho sobre as obras do Jun, mais um pouquinho sobre a visão dele, chegando aí na segunda metade pro finalzinho do programa. Pazoto, para de comer yakisoba. Sobe, vai o som. É yakisoba? É japa? Lamen? Sopa? Nossa, acertei muito, gente. Yakisoba, lamen, sopa. Tá ali. Que no final das contas é a mesma coisa. Disse uma verdade o menino Raul. Você falou bastante sobre esse e sobre esse aqui. Me conte sobre as suas outras obras. Bom, as outras obras... E pelo visto você é um mangaka meio ocidentalizado, porque você tem um esquema de trabalho com o roteirista, desenhista, uma coisa meio quadrinhos mesmo. Isso. Como eu não desenho, eu tenho que sempre procurar uma parceria. E essa é uma das vantagens de ser roteirista, que você tem mais tempo pra fazer, desenho leva muito mais. Então eu consigo trabalhar com diferentes parceiros ao longo do ano. Daí os outros 2 trabalhos, EXE e Navin, são independentes. Então não foi nem publicado por Catarse, nem por editora. E eu trabalhei com um amigo meu da faculdade, o Danilo, no EXE. E eu conheci o Lucas Leandro no Navin pelo Danilo também. Então
São artistas fenomenais. Eu gostaria que meu roteiro estivesse à altura deles. Talvez um dia esteja. Mais uma pergunta, acho que voltando ao Romaria. Você falou que venceu o prêmio bronze do 12º International Manga Awards, né? Como que foi? Vocês se inscreveram, foram indicados? E qual foi a repercussão depois da... Pra se inscrever no International Manga Award, eles sempre abrem. O consulado brasileiro divulga nas redes. E esse é só você chegar lá, se inscrever. Tem um documento que você tem que fazer, entregar 2. Você pode ir lá pessoalmente, mandar pelo correio, é tranquilo. E no caso, esse ano foi uma amiga minha que viu a notícia, ela passou pra mim. E eu falei, quando o Romaria estiver pronto, eu vou me inscrever. Que ela abre em maio, alguma coisa assim, que abre inscrições. E a terceira obra brasileira que ganhou um prêmio, todos ganharam bronze. E o primeiro foi Holy Avenger, em 2007, eu acho. E então, uma coisa que o pessoal já conhecia, mas depois eu acredito que deu uma baixada. E agora eu espero que o pessoal volte a se inscrever. Porque eu acredito que poucos brasileiros se inscreveram nesse último concurso. Como repercutiu pra você a vitória do torneio? Eu fiquei muito feliz. A primeira coisa, a gente já sabia antes de ser divulgado, né? A gente pôde divulgar só agora, que saiu no site. E repercutiu muito bem. Por exemplo, eu deixo o Romaria em algumas lojas especializadas em São Paulo. E daí, algumas delas esgotaram durante a semana, eu tive que repor. Porque muita gente foi atrás, muita gente que não conhecia o Romaria. E agora que viu, a gente conseguiu sair em alguns canais de notícia. E muita gente tá gostando, indo atrás, pelo menos, do Romaria. Uhum. E uma repercussão que é muito maior do que a gente esperava. É grande porque você pegou um referencial muito interessante. Você pegou essa questão do estofo cultural brasileiro, misturou com essa estética do estúdio Ghibli, que tá super em alta. Então, meus parabéns, você tá indo por um caminho muito interessante. Eu tô vendo aqui todos os mangás que você trabalhou como roteirista. Você acabou virando essa coisa que você falou aí, eu não desenho direito. E as pessoas não entendem que o roteiro tá em tudo. Você mesmo sabe, você trabalhando numa editora, sim, você sabe disso. Ter bom texto é fundamental. E aí o que você tem que trabalhar é justamente encontrar um Alexandre Carvalho, encontrar nomes interessantes que façam uma associação com você pra dar forma para suas ideias. E aí você não fica escravo até do seu próprio traço. Totalmente. Vira uma coisa que é um trabalho seu, pessoal. Você vai virar o Neil Gaiman BR Rue. Pergunta do senhor Caio Catarino, olha aí. O Caio Catarino, ele tá achando que ele é locutor nesse negócio, né? Não é nada. Ele tá achando que ele é repórter externo. Repórter externo. Caio, deixa eu te explicar uma coisa. Só eu ligo aqui na Rádio Geek, xingo o Gabriel e ainda dou entrevista. Ele perguntou, e o público japonês, o que comentou sobre a obra? Então, o público japonês, a gente não sabe quantos japoneses tiveram acesso ao Romaria ainda. Porque a gente manda, tem uma banca de jurados, então, mas são 5 jurados, né? Imagino que eles tenham gostado, senão eles não teriam dado o prêmio. Mas nós não sabemos se ele vai alcançar os leitores. Pela minha experiência, eu passei no Japão ano passado, e na biblioteca tem o Museu de Mangá lá, Museu do Mangá Internacional de Kyoto. E as obras que ganham ouro e prata ficam expostas ali. Eu não sei se os bronze também ficam em alguma estante separada. Mas aí talvez alguns leitores alcancem por esse caminho. Seria um sonho, né, ter uma obra publicada no Japão, mas ainda não cheguei lá. Calma que você vai estudar o mercado japonês, ainda vai crescer muito, meu querido. Sobe o som, Gabriel, desculpa aí o xingamento. Pois é, Raul. Você não vai voltar semana que vem, né? Infelizmente. Vem de pegadinha e toma o lugar do Caio. Vou chegar cedo, a gente tranca a porta. Um abraço, Caio! Não, tô brincando. Obrigado, Raul, por todo o esforço teu. Na verdade, sem o Caio, você não estaria aqui. É verdade. Caio, beijos. Beijos, lindo. Então, enfim, John, estamos chegando aqui no finalzinho. Aí eu tenho algumas perguntas bem Marília Gabriela, tudo? Perguntar pra você primeiro. Uma cor que te chama a atenção. Cor. Verde e preto. Por quê? Verde porque eu sou palmeirense. Ah, você é palmeirense? Que desgraça, né, infelizmente. Mano? Inclusive escolheu muito bem o time. Deveria tocar o hino nesse momento. Eu tô cercado só de palmeirense. Que desgraça, né, gente? Eu sou São Paulino.
Bom, a gente pode Vocês comemorar. respeitam diferenças, né? Tá bom. Totalmente. Olha aí! É o pânico dos animes! Que beleza! Inclusive, Palmeiras, que é um time totalmente italiano, só que eu vejo que a massa japonesa ama o Palmeiras, né, cara? Então, quase todos ou são palmeirenses ou são são paulinos. É incrível. Palmeirenses. É que rola um intercâmbio aí de culturas imigrantes italianos e japoneses, meu. É muito legal. Não, é verdade, no centro da cidade, a galera... Obrigado. Gabriel, eu sei que você botou isso só pra me agradar. Salve o tricolor. Então é isso aí, tivemos essa entrada futebolística. Perguntei uma cor. Uma frase do New Gamer que você goste. De cor eu não lembro, eu sou péssimo em frase. Eu não Pode lembro, estar uma parte. eu não lembro nem as falas que eu coloquei nos quadrinhos, eu sempre esqueço. O pessoal me pergunta, Tem algum diálogo do Sandman que você gosta? diálogo do Sandman. Não precisa falar o diálogo, só fala pra mim qual é. Ó, eu sou muito fã do nono volume, lá o Entes Queridos. Então a conversa final entre o... Nossa, eu vou dar um spoiler aqui. Mas a conversa Então final... avisa, spoiler. A conversa final do quadrinho é fenomenal. E ela liga ao primeiro volume. E eu não vou falar o que acontece exatamente. Tá bom. Apesar de já ter mais de 20 anos a história. Tem algum quadrinista brasileiro que você é fã? Quadrinista brasileiro... Eu gosto muito do trabalho do André Diniz. Ele foi meu professor. E o modo como ele trabalha os temas e o roteiro é fenomenal. E outro roteirista que eu curto bastante é o Lilo Parra. Ele escreveu, pra mim, ainda é a melhor obra brasileira que eu li no... Então, Qual foi a lição mais difícil de você aprender fazendo roteiro? Fazendo roteiro, é uma lição que eu ainda não tenho certeza se eu aprendi, é que nem sempre a história que eu escrevo combina com o artista. Então o artista, às vezes, ele tenta, e quando não tá saindo, eu tenho que saber que não tá certo e ou trocar ou mandar uma outra história pra ele fazer. E, tipo, porque na minha cabeça combina perfeitamente, mas do lado dele não é 100%. Qual foi o momento mais tenso que você teve como roteirista? O momento mais tenso? Tenso, Não, assim. trabalhando, não precisa ser coisas externas, sei lá, alguém não pagou, não sei. Ainda Na criação. não tive isso. Provavelmente, sempre, cada trabalho novo é uma coisa tensa, né? Eu tô fazendo um roteiro agora que eu tô quase um ano trabalhando na história e cada semana eu tenho que fazer uma versão nova porque eu não tô contente com a anterior. Rola teaser? Quê? Rola O teaser teaser do da- roteiro novo? Do roteiro novo? Bom, eu tô tentando fazer uma ficção científica e usando inspiração em Ultraman, dos antigos. Olha aí, Tokusatsus. 2 últimas perguntas. Rápidas. Um anime que não sai da sua cabeça. Um anime que não sai da minha cabeça. Só o nome. É que tem o óbvio é Cowboy Bebop e Óbvio, acabou de botar. Não, é que tem o meu de fã que é Code Geass. E... Faz a Uma última pergunta aqui, ó. Faz a última Que pergunta. é rápida. O Dart Douglas perguntou: alguma dica pra um aspirante a quadrinista que tá querendo publicar algo? Ó, se ele for roteirista ou se ele for roteirista, é bom procurar um curso, porque parece muito fácil escrever roteiro, mas não é tão simples assim. Então, ter um curso pra saber exatamente as técnicas, onde conseguir inspiração. Você é dá muito cursos? útil. Eu não, mas eu conheço vários dos meus colegas dão cursos, como o Rafael Fernandes, Daniel Esteves, a Quanta, que eu estudei, também tem um curso de roteirista. E o nosso tempo se esgotou. Jun Sugiyama, obrigado pela entrevista. Eu Você que está agradeço. ouvindo uma trilha maravilhosa. Qual é a música, Raul? Te peguei agora, hein? Me pegou bonito. Peguei Mas a bonito. trilha é Amazarashi, de Sayanaragoko. Obrigado, meu querido. É uma satisfação quase sexual estar aqui sempre. Inenarrável. Obrigado, Gabriel Pazotto. Até semana Obrigado. que vem, galera. Você está na Rádio Geek, Obrigado. apaixonados pelo que fazem. 信じるには時間がいるましてやVocê está na Rádio Geek, hein? それでも道が同じなら離れる理由もない